Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia de frutificar, mais um dia da capacitação sobrenatural do poder de Deus sobre a nossa vida, trazendo revelações proféticas, trazendo sobre nós estratégias proféticas, trazendo sobre nós o que era impossível se realizando, porque Deus é o querer e o efetuar. Declaramos um dia de paz, nós declaramos a transformação do Evangelho, do poder de Deus no nosso entendimento. Nós declaramos cadeias caindo, ferrolhos, todo atrapalho, resistência e impedimento que milita contra os planos, os projetos do Senhor contra a nossa vida. Declaramos falência por terra, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, o governo da Tua palavra bendita, a Tua verdade, a libertação, a transformação, o abrir dos olhos, do poder da palavra de Deus no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma. Declaramos, Senhor, Pai, nos ensina os Teus caminhos, nos instrui, Senhor, na verdade da Tua palavra. Rendemos o nosso coração, rendemos a nossa alma, rendemos as nossas forças, rendemos, Senhor, as nossas escolhas, as nossas vontades, ao governo da Tua vontade, ao governo da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E declaramos a nossa família bendita, a salvação do Evangelho de Cristo Jesus, a libertação, a cura, a saúde, os milagres, o poder do reino de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa família. As bênçãos do Senhor seja o povo, seja sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Na campanha É Tempo de Conquista, hoje eu vou falar sobre Gideão, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7. Nós vemos que quando um anjo fala com Gideão, lá no capítulo anterior, a partir do verso 11, no capítulo 6, diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Queridos, mesmo em uma situação de opressão, mesmo em um tempo difícil que o povo de Deus estava passando, os israelitas, Gideão, ele estava em um lugar estratégico. Gideão estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E então nós aprendemos que o anjo do Senhor, quando ele aparece, diz: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele já se coloca em uma situação, queridos, que eu e você também passamos. Quando nos encontramos em algumas situações de dificuldade, em situações que a gente não está entendendo o porquê, como ele citou aqui: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que, queridos, a gente não entende por que veio uma opressão, por que veio a escravidão, por que está acontecendo algo, como na questão aqui nós vemos que
Em tempos o povo se firmava com Deus, em outro tempo o povo tornava a sair dos caminhos do Senhor, tornava a se render a práticas que não agradavam a Deus, tornava novamente cair debaixo do jugo do inimigo, tornava outra vez a desobedecer, a não ouvir a voz de Deus, tornava outra vez a não ser fiel em relação aos mandamentos, aos estatutos, a tudo aquilo que o Senhor trazia diante dos homens, o conhecimento da instrução, da verdade, do querer de Deus. Então, às vezes a gente se pergunta, mas se Deus é comigo, por que eu estou passando essa situação? Mas se Deus é comigo, por que tudo isso está acontecendo? São conflitos da nossa natureza que a gente começa a se questionar, e Gideão estava assim. E quando a pessoa começa só a ver por conta da intensidade e opressão do inimigo, começa somente a ver o lado negativo, o Senhor apareceu a Gideão. O Senhor falou através de um anjo que o Senhor era com Gideão, chamou Gideão de valoroso, porque mesmo com tudo que estava acontecendo, a opressão dos midianitas, a opressão do inimigo, ele estava trabalhando, ele estava ali malhando o trigo no lagar. Ele não estava parado, ele não estava na sonolência, ele não estava abatido, mas ele estava ali tentando buscar aquilo que ele acreditava e fazendo. Então, quando ele menciona sobre os feitos do Senhor que tirou o povo do Egito, ele diz: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ou seja, quantas pessoas estão se vendo em um momento de luta, em um momento de opressão, em um momento onde está se vendo, quem sabe, na escassez, ou está passando uma injustiça e está no seu conflito, na sua carne, pensando que Deus o desamparou, que Deus esqueceu, porque você não está vendo aquilo que você acredita que poderia estar vivendo, mas na realidade ainda não está acontecendo. Não significa que não vá acontecer. Então o Senhor olha para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, a mesma decisão que ele tomou de malhar o trigo no lagar, de não ficar parado, de não ficar prostrado, de não se render, de não se permitir ficar abatido. O Senhor falou para ele em outras palavras: vai nessa tua força, assim como você está fazendo para que você seja salvo, para que você conquiste, para que você tenha aquilo que você acredita, faça pelo meu povo. Tenha essa convicção de força, essa estratégia que você teve, você está ali acreditando, você está fazendo. Vai e faça sobre o meu povo. Não te mandei eu, não estou eu falando com você, não estou eu anunciando a você que através de você eu vou tirar o meu povo das mãos dos midianitas. Queridos, o Senhor está chamando a nossa atenção no dia de hoje. O problema não é apenas o inimigo estar oprimindo ou fazendo alguma coisa contra a nossa vida. O maior problema é Deus estar falando e a gente não se atentar ao que Deus está dizendo. O problema é Deus estar dando sinais e a gente ter sempre uma resposta, como Gideão tinha. Gideão, mais uma vez, ele coloca uma impossibilidade, uma negatividade. Ele fala: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, queridos, o problema está aqui. Quando o Senhor,
ele vem e anuncia para a gente uma promessa. Quando Deus anuncia para mim e para você uma vitória, e a gente está acostumado a só ver as coisas negativas, a ver impossibilidade, a ver que, como Gideão disse, eu sou o menor da minha família é mais pobre de Manassés, da tribo. A minha família, ela não tem condição, eu não tenho condição. Gideão só tinha um olhar em relação a ele negativo. Queridos, o olhar de Deus para nós é um olhar de vitória. Deus olha para você, Deus olha para mim e vê como alguém que, se ouvir a voz de Deus, se obedecer a voz de Deus, você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Se Deus mandou você fazer algo, faça. Se Deus falou para você que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o cativeiro da sua família, Deus vai tirar a opressão da sua família, de algum familiar, do vício, de uma situação difícil, Deus vai fazer. Deus está falando com você. Gideão, o Senhor te escolheu. Não importa se é da família o mais pobre, se é o menor, não importa, porque Deus não te vê dessa forma, Deus não vê a nossa família dessa forma. O Senhor, Ele tem um olhar vitorioso, porque a nossa garantia é o poder de Deus, a nossa garantia é a presença de Deus, a nossa garantia é a palavra liberada da parte de Deus. Você vai vencer, Deus vai fazer você vencer, Deus vai te capacitar para você vencer as limitações, Deus vai fazer com que você entenda as estratégias que o Senhor tem para que você alcance a vitória para a glória de Deus. Deus vai fazer com que você entenda que você não é um coitado, que você não é uma esquecida, que você não é, talvez, pessoas que escutaram que é burra, que é isso, que é aquilo, porque tem jovens, tem pessoas que um dia escutaram isso. Deus não pensa isso de você, e em nome de Jesus eu declaro por terra todo pensamento, todo negativismo. Eu repreendo em nome de Jesus da nossa casa, dos nossos familiares, da nossa mente, da nossa vida. Deus já liberou que Deus é contigo. Você vai ferir através do poder de Deus. Você vai vencer, sim, a opressão do inimigo, o jugo do diabo, as mentiras do maligno contra a sua vida, contra a sua casa. Deus vai fazer com que você, através da capacitação de Deus, venha vencer toda opressão, tudo que o inimigo fez para tentar roubar, matar e destruir do povo de Deus. Deus sempre levanta um Gideão, Deus sempre levanta um Davi, Deus sempre levanta um Josué, Deus sempre levanta um Moisés, Deus sempre levanta os seus discípulos, Deus sempre levanta uma Débora, Deus sempre levanta uma Ana, alguém que vai buscar, alguém que vai se render a Deus, alguém que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eu quero, me purifica, tira de mim o pecado, tira de mim a imundícia, tira de mim, eu quero ir, eu quero avançar, eu quero ser alguém usado por Deus, eu quero ser alguém próximo de Deus, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Narabassuri canta, larabaxere canta, larabassou. Queridos, em nome de Jesus, dê ouvidos à voz do Senhor, porque o Senhor, Ele deu a Gideão, Ele deu estratégias. Quando Gideão, com 300 homens, ele vence os midianitas, porque disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Mas aí ele diz assim: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Preste atenção nisso, porque eu estou repetindo. No verso 2 do capítulo 7, disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Por que eu repeti aqui, queridos? Porque às vezes a gente pensa que precisa de muitas coisas. A verdade é que muitas das vezes, quando a gente se encontra em uma situação de batalha, uma situação de dificuldade, algo que você está buscando enfrentar e você está vendo empecilhos, a gente procura quantidade, a gente procura situações que, na nossa percepção, na nossa convicção, é o necessário para conseguir conquistar algo, conquistar a vitória.
Mas o Senhor mostrou a Gideão que o reino dos céus é diferente. Você não precisa de muito. Você não precisa de tudo isso que você acha que você necessita para vencer. Deus é o suficiente. A estratégia, a revelação de Deus é o suficiente para que eu e você venha conquistar as promessas de Deus através do auxílio do Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor continua dizendo: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como também a todo que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, o livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o Senhor ainda falou para ele mais: se você ainda estiver temeroso, em outras palavras dizendo, o Senhor estava falando a ele: se você ainda estiver inseguro, com medo, vá até um lugar, como o Senhor falou, como estratégia, desça até o arraial do inimigo, até um certo ponto, porque lá ele iria ouvir um sonho. Então no verso 13 diz: chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Queridos, o Senhor deu sinais a Gideão que ele pediu. E o Senhor, mais uma vez, conhecendo a insegurança de Gideão, o Senhor também dá mais outra instrução a ele, depois da escolha dos 300 homens. E tudo isso que aconteceu, de fato se cumpriu a vitória do povo de Deus. O povo de Deus perseguiu. O povo de Deus, os homens que estavam com Gideão, venceram os midianitas. Os homens, eles prenderam dos príncipes dos midianitas e mataram. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não temas, não se apavore, não deixe que a insegurança venha atrapalhar você de viver as promessas de Deus. Tudo que Deus, queridos, direciona eu e você para conquistar e para vencer é muito maior do que a nossa capacidade. É muito maior, porque a nossa mentalidade ela é limitada, mas o poder de Deus, ela desprende a gente das coisas que não é da vontade de Deus para a nossa vida. O poder de Deus desprende, joga por terra todo o cativeiro na mente, aonde diz para as pessoas, aonde diz que aquilo que de ruim que está acontecendo não vai cessar, não vai parar, é mentira do diabo. Isso é um cativeiro, isso é uma prisão do inferno, onde coloca pessoas dizendo que a pessoa nunca vai sair daquela situação, nunca vai mudar. Isso é mentira do inimigo, porque Deus ele vem, Deus ele te chama neste dia. Gideão, Deus vai te dar nas tuas mãos o teu inimigo. Deus vai colocar nas tuas mãos a vitória diante do teu opressor.
Deus vai colocar nas tuas mãos a vitória da justiça de Deus na sua vida e você vai vencer, porque não importa quanto tempo algo que você esperava acontecer não aconteceu, como Gideão falou, como Gideão pensava. Deus nos abandonou e agora como vai ser? Como a gente vai sair dessa situação? Não. Deus chega hoje para te dizer, te levanta. Ouça as instruções que o Senhor tem para esse tempo, para a sua vida, porque é tempo de conquista, Gideão. É tempo de você vencer, porque Deus está contigo. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa e bendita do Senhor sobre as nossas vidas. E eu profetizo e creio, Senhor, e tomo posse, Pai, de todas as estratégias juntos com os meus irmãos, Pai, e peço ao Senhor, libera sobre nós nesse tempo estratégias, para que possamos vencer, Senhor, Pai, todo o cativeiro, toda a opressão, Senhor, tudo aquilo que pessoas estão com dificuldades, pessoas estão com necessidade de vencer, de romper, pessoas que estão precisando, Senhor, vencer as dívidas, pessoas que estão, Senhor, precisando vencer, Pai, e ter vitória diante de causas na justiça, pessoas que estão precisando de um milagre, Senhor, na saúde. Em nome de Jesus eu libero, seja livre desse cativeiro, seja livre da mentira, seja livre do medo, seja livre da opressão, do engano, das limitações, seja livre no poder que há no nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba o milagre, receba o renovo, receba a coragem do alto, do sobrenatural de Deus, receba a coragem, porque Deus é contigo, Gideão. Deus te chamou para você vencer e vai ser com as estratégias de Deus. Você não precisa de tudo que você pensa. Tudo que você precisa é da presença de Deus, é do auxílio e da dependência. Eu e você, tudo o que nós precisamos e que é o suficiente, porque quando Ele libera uma palavra, a palavra se cumpre. Ela nunca volta vazia. Declare sobre a sua vida e sobre a sua casa. É tempo de vencer, tempo de vitória, tempo de romper, tempo de conquista. Narabassuri-canta. E eu declaro no dia de hoje, Deus há de trazer respostas para esse milagre que você precisa, para algo que você precisa vencer, que você precisa pagar, que você precisa de uma liberação de Deus, que você precisa de um milagre na saúde. Hoje o Senhor libera o teu milagre. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.